Bom, pessoal, vou falar da disciplina Avaliação de Políticas Públicas, que então vai ser ofertada no próximo semestre. Então, vou focar em 3 pontos, que eu acho que podem resumir bem. O que tem de bibliografia e o que a gente pode pensar em termos de avaliação. Bom, então, a disciplina de avaliação de políticas públicas, ela pode ser dada de diversas formas. Nessa disciplina, eu vou focar numa abordagem chamada de modelo de Niemann-Rubin. Bom, esses dois caras são matemáticos e estatísticos que já trabalham, já falecidos, mas que montaram toda uma metodologia de avaliação de políticas públicas que vem sendo a pedra angular que vem sendo usada em vários países, em várias metodologias de análise de governo, etc. e tal. Bueno, enfim, então basicamente o curso ele se divide em 2 partes. Uma parte é econometria aplicada, então o pré-requisito para essa disciplina é ter econometria. E a ideia é a seguinte, para qualquer política pública que você vai ofertar para a sociedade, é como se você estivesse tentando corrigir algum problema, alguma doença social que você tem, que você precisa corrigir. Então, se você chega numa assembleia ou num congresso nacional, todo mundo vai dar a sua solução para algum tipo de problema do tipo desigualdade social, né? Então, o deputado A vai propor uma determinada solução, outro deputado vai propor outra solução, e o ponto é o seguinte, a gente não sabe qual dessas 2 propostas, as 2 podem ser muito legais, mas qual delas geram mais resultados usando menos recurso público, né? Então, a ideia é você desenhar formas de medir o resultado que cada uma dessas políticas acaba gerando. E aí, então, existem técnicas econométricas específicas para fazer isso. Então, na primeira parte do curso, a gente vai discutir isso e vai fazer exercícios com base de dados que já são bem estabelecidas, que estão disponíveis muita coisa no próprio Ministério do Desenvolvimento Social, muita coisa no Ministério do Planejamento, alguma coisa em Banco Mundial e por aí vai. Então, a gente faz exercício com essas bases de dados estabelecidas, tá? E usando a metodologia. Numa segunda parte, então, é uma parte de matemática financeira aplicada, tá? Uma vez que você, com a econometria, você mediu esses potenciais impactos que a proposta do deputado A ou do deputado B podem gerar na sociedade, aí então você já descarta uma ou outra porque você não identifica se tem resultado ou se as 2 dão resultado, você verifica os custos dessas 2 propostas, porque aquele negócio, nada vem de graça, né? Então, se você quer implementar uma determinada política, isso aqui tem um custo. E aí, então, a metodologia da segunda parte é matemática financeira aplicada para você tentar verificar o que tem mais custo-benefício para a sociedade. E aí, então, a gente acaba discutindo uma série de outros conceitos, do tipo eficiência, eficácia e efetividade. Então, mesmo que uma proposta seja melhor do que a outra, talvez uma seja mais efetiva do que a outra, no seguinte sentido: uma proposta é cara, mas ela resolve o problema de forma definitiva. Então, tem essas discussões todas que são no âmbito não quantitativo, mas no âmbito normativo. Então, é uma disciplina que tem tanto a parte quantitativa quanto a parte da discussão normativa. Bom, que livro? Então, tem alguns livros, aliás, tem a literatura é grande em inglês e num nível mais sofisticado. Em português, tem 2 livros que são bem interessantes. Tem, basicamente, o livro do professor Naércio, da USP, que é financiado pela Fundação Itaú Social, que é uma bibliografia bem introdutória que a gente pode usar, mas eu pretendo usar também os livros do pessoal do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também tem uma literatura, os livros em português, em PDF, para baixar com base de dados para fazer exercício e por aí vai. Então, tem uma ementa, um plano de ensino bem definido, tem literatura, bibliografia bem definida, de graça na internet, com base de dados para fazer exercício e por aí vai. Bueno, então vamos parar para pensar em avaliação. Então essa é a segunda vez que eu vou dar essa disciplina. A primeira vez que eu dei a disciplina foi logo depois que eu voltei lá dos Estados Unidos e foi feita num sábado de manhã. Naquele momento eu fiz só um trabalho em grupo, que tinham etapas para apresentar
o trabalho, né? E aí, numa etapa era montar o projeto de pesquisa, o plano de pesquisa, depois era como você ia atrás da coleta dos dados, depois de apresentar o exercício em si. Naquele momento lá, eu percebi que, como é natural em qualquer trabalho desse de grupo, sempre tinha um colega que tomava carona em cima do grupo do outro. Então, para esse semestre eu vou tentar fazer um arranjo diferente, eu vou fazer uma prova. Então, essa disciplina vai ter uma prova, só uma, mas vai ter uma prova, pelo menos para a gente forçar com que o caroneiro, pelo menos, ele estude um pouco e acaba não sendo, não acaba virando um caroneiro, né? Então, a ideia é a seguinte: uma prova de final de curso, nada muito sofisticado, mas pelo menos para forçar com que a pessoa se dedique um pouco à disciplina, e esse trabalho em grupo nos moldes que foi feito no outro semestre. Tá, e como é que foram os moldes no outro semestre? Exemplo, eu quero que vocês façam uma política pública simples aplicada aqui dentro da universidade. Exemplo, um grupo dos meninos, a discussão do FI, frequência insuficiente, né? Durante um semestre no passado, houve uma discussão toda se haveria cobrança do FI ou não haveria cobrança do FI. E durante um semestre específico, houve a ameaça de cobrança, o que fez com que talvez os estudantes pensassem melhor na sua matrícula. Então, teve um grupo de meninos que decidiu fazer esse trabalho, tentar verificar se era verdade, ou pelo menos é um indicativo se uma cobrança, uma eventual cobrança por uma taxa de FI faria com que as matrículas fossem melhores, mais bem feitas, sob determinado critério. E então esses meninos foram no CAGR, conversaram com o pessoal, tabularam e fizeram um exercício para discutir se vale ou não vale a pena fazer uma taxa, uma cobrança, caso o cara faça FI para se rematricular, no sentido de tentar otimizar, forçar com que ele tenha uma escolha melhor de matrícula. Isso é um exemplo aqui dentro da universidade, é fácil de conseguir base de dados e por aí vai. Um outro exemplo bem simples, que era também, ali em Coqueiros, tem o posto de saúde ali em Coqueiros, e o posto de saúde colocou um projeto para fazer caminhadas com o pessoal de idade ali em volta no Parque de Coqueiros, né? E aí então tem uns colegas que foram lá e começaram a acompanhar essas pessoas que estavam fazendo as caminhadas, os idosos, e viram que aquilo ali é como se fosse você estivesse dando tratamento para um pessoal na parte da cidade. E aí então faziam medições de pressão arterial e coisas desse tipo, e olhavam um outro posto na cidade que não tinha aquele programa de fazer as caminhadas, e faziam medições semelhantes nas pessoas de idade que iam no posto, né? E aí ao longo do semestre ficaram acompanhando e viram que de fato melhorava as questões de saúde com aquele programa de simplesmente chamar os velhinhos ali para conversar, etc. e tal. Mas aquele negócio, isso não vem de graça. Isso aí você tem que colocar, a prefeitura tem que pagar alguém para estar lá, para acompanhar eles durante o passeio e etc. e tal. E aí o exercício foi fazer essa relação de custo-benefício, né? Será que vale a pena ou não? Então são trabalhos num nível simples, introdutório, mas que eles te geram base para pensar toda a complexidade que é discutir uma política pública. Então, para encerrar isso, então tem a ideia bem definida, tem bibliografia, tem base de dados para fazer exercício, e a ideia é uma prova e uma avaliação de alguma coisa que vocês consigam fazer por si, alguma coisa prática. Beleza? Quanto deu?